Boa noite a todos. Eu não vou poder me furtar, essa é uma expressão que a gente quase não usa, mas eu não vou poder deixar de aproveitar uma oportunidade hoje de contar uma história, né? Dar um testemunho, na verdade. Sidney e a família aqui me fizeram avivar algumas lembranças, né? O irmão do Sidney se chamava Silmar, e ele foi o responsável por nós abrirmos uma casa de recuperação de viciados. Então foi muito interessante essa história, e eu tenho que contar porque aquilo que Deus faz, a gente precisa manifestar, né? Então, mais ou menos, não me lembro se foi em 97 que o Silmar foi para Panambi. Não, foi 2000. Não, foi antes. 2000. Foi 2000? Tá. Então nós já tínhamos... Estamos começando lá, na verdade. Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás, já desde que eu me converti, na verdade, de trabalhar com recuperação de viciados. E aí, por conta de uma visita no Centro Vita, né, que é uma casa de recuperação da Assembleia de Deus, eu tinha esse sonho adormecido e Deus acordou esse sonho no meu coração. Então eu comecei a fazer planos e um dia eu estava conversando com o Márcio, o Geraldo, não sei se vocês chegaram a conhecer o Geraldo, o Neide Barbieri, né? E eu não me lembro mais quem estava lá naquela reunião. Nós tínhamos uma reunião de oração todos os dias de manhã, na outra sala, e eu estava comentando para eles a respeito do que fazer, de como fazer. E eles estavam meio céticos a respeito dessa questão. Aí o Neide trouxe o Silmar, e o Silmar, ele estava procurando ajuda para se internar em algum lugar. E aí, ele trouxe nessa reunião o Silmar, e aí o Silmar falou a necessidade que ele tinha, né? E aqueles homens que estavam ali ficaram só olhando e escutando. E aí ele foi embora, né? E aí o Geraldo disse assim, ó, vamos ajudar esse cara, né? E se esse cara se converter, porque, tipo assim, a probabilidade era muito pequena, né? Se esse cara se converter, nós vamos abrir essa casa de recuperação. E aí, naquela mesma semana, ou na semana seguinte, eu não me lembro, então, junto com o Sidney, nós levamos ele para Panambi, ele ficou internado lá, foi 6 meses, né? E voltou de lá recuperado e nunca mais bebeu. Né? Ele acabou falecendo por ocasião de um câncer no esôfago, né? Que foi originado da bebida, né? E do cigarro. Mas ele se converteu. E aí a gente vai ver ele na glória um dia. Então eu tinha que contar essa história porque foi muito legal. Então até hoje nós temos essa casa de recuperação, agora já faz 20 anos que ela funciona. Eu retomei então no ano passado a direção e gostaria de que vocês estivessem orando por isso. Então foi aqui que começou essa história, né? Nem todo mundo conhece essa história e é importante essas histórias. Antes de continuar também eu queria apresentar minha filha, a Ruth, pode ficar de pé. A Ruth é minha filha mais velha. Ela esteve então agora 1 ano na África, né? Ela foi para uma escola de missões e fez 6 anos de aprendizado, 6 meses, né, de aprendizado e 6 meses então de monitora, né? Então ela viajou por praticamente toda a África do Sul, né? E também foi para o Quênia, né? Onde que fizeram um ministério lá. Então agora ela está de volta, amanhã vai começar a dar aula
de História em Carlos Barbosa, e provavelmente ela vai aparecer por aí para ajudar o... Vai participar com os jovens aí, né? Luiz, ela vai vir dar um testemunho, né, da viagem dela numa ceia também. Na próxima ceia? Tem que ver a data certinha. Tá. Então, fiquem ligados aí, a próxima ceia, então ela vai contar a história dela. Ok? Vamos fazer uma oração ainda? Senhor amado, nós queremos te louvar e te agradecer, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. Quando nós te conhecemos porque precisávamos de Ti. Obviamente não era Tu que precisava de nós, mas ao te conhecer, Senhor, muitas coisas aconteceram na vida de cada um de nós. Eu te peço nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar falando a cada um de nós na medida que cada um necessita. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 5, versículo 19 a 29. João, capítulo 5, versículos 19 a 29. Na verdade, podemos começar pelo versículo 16, porque vocês têm a NVI, né? Certo? Todos acharam? Eu vou começar a ler então. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus tinha curado um doente um pouquinho antes, né? E disse-lhes, Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo, verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Muito bem, pode ser até aí só. A penúltima música praticamente falou a respeito daquilo que eu gostaria de falar hoje à noite. A grande questão, e eu tenho batido bastante nessa tecla, e Deus não tem me deixado me afastar desse conceito, é a questão de fazer a vontade de Deus. E como eu faço para saber que eu estou fazendo a vontade de Deus? Então, grande parte dos cristãos entrega a vida para Jesus e tem uma dificuldade de saber como funciona esse negócio. Então, muita gente aceita Jesus por causa da salvação, que é maravilhosa, né? Vou para o céu, joia, agora está tudo certo, né? Posso continuar vivendo do jeito que eu estava. Negativo, né? Entregar a vida para Jesus significa obedecer Ele, né?
E Jesus é um modelo para essa questão da obediência. Eu gostaria de tratar de um ponto que é fundamental para a gente saber reconhecer a voz de Deus na vida da gente. Então, começando por essa questão. Jesus, no versículo 19, ele diz aqui: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Na linguagem de hoje diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Obedecer a Deus significa não fazer a nossa vontade, significa fazer a vontade de Deus, né? Mas como eu sei qual que é a vontade de Deus? Para saber a vontade de Deus, eu preciso reconhecer a voz dele na minha vida. E a maior parte das pessoas tem uma grande dificuldade com essa questão de reconhecer a voz. Jesus avança mais um pouco, né? Ele diz, no 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Tá? Então, na medida que Jesus foi desenvolvendo o ministério dele, ele estava fazendo as coisas que ele fez única e exclusivamente porque Deus orientou ele, o Pai orientou ele de que forma ele deveria fazer. E no 21, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Então Deus, ele é quem ressuscita os mortos. Então Jesus, ele ressuscitou muita gente, né? Não, foi Deus que ressuscitou. Tanto que no Antigo Testamento, né, alguns profetas ressuscitaram pessoas também. E Jesus nem tinha nascido. Então é Deus que ressuscita os mortos. Mas aqui ele diz, né, que o Filho também dá a vida a quem ele quer. Aí, que vida será que é essa? Também é de ressuscitar, né? Aqui nós temos uma separação da vontade de Deus e a autoridade de Jesus, né? E no 22 ele continua, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Pai, ele julga alguém? Segundo o versículo aqui, o Pai não julga ninguém. Por que ele não julga ninguém? Alguém sabe dizer? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal forma que ele sacrificou o próprio Filho. Então, Deus, ele não nos julga. Ele nos ama. Quando ele nos criou, ele nos amou desde a nossa formação. Mas ele está dizendo aqui que, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, Jesus, ele pode fazer o quê? Ele pode nos julgar, certo? Na linguagem de hoje diz que ele recebeu autoridade para nos julgar. E aí a pergunta, tá, mas como assim, né? Então Jesus nos julga? Lembra da mulher adúltera? Todo mundo tinha se reunido lá para dar uma pedrada nela, né? E aí Jesus, né, começou a escrever no chão lá os pecados, dizem, né, que foi do pessoal que tinha as pedras lá. E aí ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. E o pessoal começou a sair de fininho, né? Começando pelos mais velhos até os mais novos. E daqui a pouco só estava ele e Jesus. Só estava Jesus e ela. E aí, o que ele disse para ela? Onde é que estão teus acusadores? Eles foram tudo embora. Tá bom, então... eu também não vou te julgar, né? Pode ir, mas não peque mais. E é uma coisa muito interessante, esse é um momento onde que quando nós aprendemos a respeito da nossa salvação, tem uma coisa que às vezes ela não fica muito clara para a gente. O que foi que Jesus fez na cruz? Lembra o que ele fez?
Vocês sabem o que vocês foram fazer na cruz quando vocês entregaram a vida para Jesus? Ou alguém aqui não passou pela cruz? Nós não temos condições de chegar a Deus se a gente não passar pela cruz, certo? Quem recebeu o abismo ligado, né, tem o abismo, né, aí tem uma ponte que Deus faz com a cruz de Cristo, né? João 3,16, né? Deus foi que construiu a ponte. Mas quem se lembra quando chegou diante da cruz? Então é uma coisa muito interessante, porque o dia que eu cheguei diante da cruz, que foi o dia que eu entreguei a minha vida, que eu pedi perdão pelos meus pecados, eu me lembro que eu me lembrei dos meus pecados. Eu lembro que eu lembrei dos meus pecados e eu enumerei eles para Jesus. Eu cheguei diante da cruz, eu cheguei diante de Jesus porque a minha vida, ela não dava mais para levar do jeito que estava levando. E naquele dia eu me ajoelhei do lado da minha cama e eu comecei a pensar quanta coisa errada, quanta coisa ruim eu tinha feito. E ali diante de Jesus, que estava naquele momento pendurado na cruz, eu fui falando dos meus pecados. A gente não lembra de todos os pecados, felizmente, né? Mas a gente sabe quanto mal a gente fez. Alguns eu falei por atacado, outros foi no varejo mesmo. E doeu, foi difícil. Porque cada pecado que eu colocava diante de Jesus, eu sabia, né, que era uma coisa que precisava ser perdoado. Eu sabia que eram coisas que me levavam para longe de Deus e que me levariam para o inferno. Porque eu não sei a respeito de vocês, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus porque eu descobri que se eu morresse, eu ia para o inferno. E de repente, eu fiquei com medo de morrer. Até aquele momento eu não tinha medo da morte. Né? Gaúcho, né? Criado aí dentro dos conformes, né? Não tem medo de nada, né? Mas no momento que eu comecei a perceber que a morte ela estava muito próxima de mim, eu pensei, e aí? Esse mundo aqui não vale a pena viver, ele é difícil, né? Aqui já é um inferno. Ouvi essa frase essa semana ainda. Alguém dizendo, mas nós já estamos no inferno. Está nada. O inferno, se ele existe, né? Naquela ocasião eu pensei, ele pode ser pior? O que vocês acham? Alguns acham que o inferno é um lugar legal, né? Que lá tem bebida, tem muita diversão, né? Dá para fazer tudo o que a gente quer. Não é verdade. Isso é mentira da concorrência, né? Para achar que é um lugar bom. Depois, quando a gente chega lá, descobre que não é nada disso. Então, diante da cruz, quando nós chegamos diante da cruz, os nossos pecados, eles são expostos. Eles são revelados. Quem de vocês aqui já contou todos os seus pecados para alguém? Eu vou fazer essa pergunta de outra forma. Quem de vocês teria coragem de contar todos os seus pecados para alguém? É difícil, né? Eu pelo menos não contaria, né? Por isso eu contei para Jesus. Sabe por que Jesus ele tem poder, ele tem autoridade para nos julgar? Porque foi ele que pagou nosso pecado. Sabe a tua lista? Quando tu chegou diante da cruz e tu confessou o teu pecado para ele, tá? Ele sofreu. Ele pegou para ele aquele pecado e ele sofreu cada um dos teus pecados, cada uma das tuas maldades, cada uma das coisas ruins que tu fez, que tu pensou, que tu agiu. E ele disse, eu pago. E ele sofreu isso. Ele sofreu individualmente
por cada um de nós. Alguém essa semana me falou que o mundo hoje, se a gente contasse todas as pessoas que já viveram aqui no mundo, isso parece que daria uns 180 bilhões de pessoas, uma coisa assim. Não sei de onde tirar essa conta, como fizeram essa conta, mas partindo de Adão até hoje, 180 bilhões de pessoas já passaram por esse planeta. E ele disse, e a coisa mais impressionante, sabe, cada um de nós é um indivíduo diferente dos outros. E aí de vez em quando eu encontro uma pessoa que chega e me diz assim, não, mas sabe, eu sou diferente, né? Aqui, ó, não me julgue igual aos outros, eu sou diferente dos outros. Grande novidade, né? Nem dois gêmeos idênticos são iguais. Nunca. São dois seres totalmente diferentes. Só tem a mesma estampa, né? E Jesus, ele pegou o pecado de cada uma dessas pessoas e ele pagou lá na cruz. Sabe quando Jesus ele gritou lá na cruz, lá em Mateus 28, disse, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento foi porque o teu pecado, mais o meu pecado, foram colocados sobre ele e o peso foi demais. O peso foi demais. Deus, ele se afastou, porque Deus é santo. Ele não pode conviver com o pecado. Ele se afastou e naquele momento ele deu um grito e ele morreu. Ele não morreu porque os pregos estavam envenenados. Ele não morreu porque o Mel Gibson quase que arrancou a carne fora do Jesus, aquele que apareceu no filme do Mel Gibson, né? Aquilo ali já devia matar o cara, né? Porque arrancou pedaço, né? Mas ele não morreu dessas coisas. Ele morreu foi do colapso do nosso pecado. Então, segundo esse texto aqui, Deus ele nos ama e ele não nos julga, porque ele nos ama. E o amor, ele não julga. Ele ama. Mas Jesus, ele ganhou autoridade para nos julgar. E aí, Jesus nos julga? Por sua vez, nós somos julgados todos os dias, né? Tem aquele carro que tem aquela frase, monitorado por vizinhos fofoqueiros, né? Então, todo dia a gente é julgado por alguma coisa, todo dia a gente é condenado por alguma coisa, todo dia alguém nos acusa de alguma coisa, mas não é Jesus, porque Ele pagou o meu pecado, Ele ganhou autoridade para nos julgar, mas Ele não nos julga, porque se eu cheguei diante da cruz, eu expus o meu pecado, Ele me perdoou, e agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou alvo do amor dele. Mas, entretanto, se eu não fui até a cruz, então eu não vou receber o perdão. Eu não recebi o perdão. E aí, um dia, né, quando todo mundo tiver morrido, todos nós vamos acordar. E nós vamos acordar a partir de que som? Alguém sabe? No texto aqui, um pouquinho mais para frente, eu estou tentando abreviar um pouco. Deixa eu ver aqui. Versículo 28 e 29, diz aqui, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, um dia, né, a gente vai ouvir a voz. Aqueles que vão acordar para a vida, eles sabem que voz é essa. É a voz de quem? É a voz de Jesus. Onde foi que eles descobriram qual é a voz de Jesus? Qual é o momento que a gente descobre qual é a voz de Jesus?
que a gente aprende a reconhecer a voz de Jesus. Sabe qual é o momento? Quando a gente estava lá na frente da cruz. Se eu realmente entreguei a minha vida, eu reconheci os meus pecados, confessei eles para Jesus, daquele dia em diante, a voz de Jesus ela vai ser reconhecida por mim. E um dia, quando a gente ouvir a voz dele, a gente vai acordar para a vida. Por quê? Lá no futuro, quando a gente sair daqui e a gente chegar lá no céu, quem a gente vai ver? Já falei isso um dia. Primeira pessoa que nós vamos ver não vai ser São Pedro, vai ser Jesus. E aí ele vai nos chamar pelo nome e ele vai nos dizer: Luiz, meu amigo, que bom a gente se encontrar aqui. Porque eu já conheço ele. Então, como é que se obedece a Deus? Jesus aqui, ele nos deu a direção. Ele todos os dias, ele gastava tempo com Deus. Sempre que ele terminava alguma coisa, ele saía e ele ia buscar Deus. Ele orava. Ele conhecia a palavra. Mas ele buscava a Deus em presença. E aí, depois que ele saía da presença de Deus, ele saía fazendo um monte de milagre. E aí é que ele diz, que ele está fazendo essas coisas porque ele vê o Pai fazendo. Então o Pai, ele tem um plano, ele tem um projeto para a vida de cada um de nós. E no momento que a gente está nessa comunhão com ele, a gente não vai fazer mais aquilo que a gente queria. E aí eu lamento, porque os teus projetos de vida, eles não são a melhor coisa para ti. Tu pode pensar que tudo aquilo que tu idealizou daqui para frente, a empresa, o carro, o casamento, a viagem, que isso é a coisa mais certa que tu deve fazer. E isso é o ideal. Não, não é isso. Deus, ele tem um projeto para ti que é muito melhor. Tu precisa perguntar para ele: e agora, o que tu quer que eu faça? E daqui, para onde que eu vou? Então, quando a gente se dispõe na vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus, ele começa a nos orientar. E nós reconhecemos a voz dele, mas nós reconhecemos a voz dele única e exclusivamente porque a gente chegou na frente da cruz. A gente teve aquele momento. Então, nessa noite, eu gostaria de desafiar todos que estão aqui a repensar. Vocês passaram pela cruz. Os projetos que vocês estão fazendo hoje estão dando certo. Está legal, está dando tudo certo. A paz e a alegria aquela que é prometida por Jesus, ela está realmente acontecendo? Se não está, então volta lá para a cruz de novo. Volta lá para a cruz tantas vezes quanto for necessário, até aprender a ouvir a voz. Por quê? Jesus, ele poderia nos julgar. Jesus, ele poderia nos condenar. Mas o que ele fez? Ele nos perdoou. E quando ele nos perdoou, nós tivemos ali o primeiro contato com ele. Então, nós não podemos andar com alguém que nós não conhecemos. Então, às vezes, alguém diz assim: eu oro, mas eu não sei se Jesus está ouvindo. Eu oro, mas eu não ouço a voz dele. Gente, não é uma coisa que eu vou poder resolver, sabe? Eu posso resolver na minha vida pessoal. Eu sei aonde que eu vou para ouvir a voz de Deus. Eu sei em que lugar eu encontro ele. Eu sei onde está o altar que eu preciso me curvar e preciso adorar ele. Ele não é um lugar físico. Ele é um lugar na minha mente e no meu coração onde que eu já acostumei a encontrar ele. E cada um de nós precisa desenvolver essa mesma relação, essa mesma afinidade, até o ponto de estar ouvindo. Se Jesus agora voltasse e nos chamasse, falando com a gente, nós ouviríamos, saberíamos que era ele. Quando tu está numa circunstância, numa situação que tu tem dúvida se aquilo é a vontade de Deus ou não, tu consegue diferenciar que aquilo é a vontade de Deus ou não? Então nós precisamos disso. Então,
O texto aqui que eu li, né, eu não vou passar todos os versículos aqui, porque a essência do que eu queria da mensagem era essa. Esse texto aqui, ele fala de um momento onde que nós nos encontramos com Jesus lá atrás, e a partir dali, então, nós desenvolvemos um relacionamento. E para que a gente possa, de fato, desenvolver uma vida de fé, né, nós precisamos voltar para esse ponto. Tem algumas considerações aqui. Isso é importante entendermos bem, porque o processo que acontece com cada ser que será salvo, porque é o processo que acontece com cada ser que será salvo, pois determina quem somos e por que somos salvos. A nossa caminhada com Jesus é o ponto mais importante da nossa relação com Ele. Essa nossa caminhada, ela vai se desenvolver enquanto a gente estiver aqui. Um dia nós vamos embora. Aí já passou o que a gente deveria fazer. Aprendermos a ouvir a voz de Jesus depende do que realmente entendemos do que aconteceu na cruz, pois foi lá que foi construída a nossa comunicação com Jesus. Então, tudo começou ali. Jesus olhou para o nosso pecado, ficamos completamente expostos. Nossa nudez foi vislumbrada no mais fundo de nossas almas e fomos perdoados por aquele que tomou nosso pecado em seu próprio corpo e pagou cada centímetro do mal que fizemos. Então, no momento que nós chegamos diante da cruz, nós ficamos nus diante de Jesus. E por isso que Ele sabe exatamente quem nós somos. Somente uma relação tão profunda é capaz de estabelecer a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus em nosso coração. Só passando por esse momento de total exposição é que a gente vai ter estabelecido mesmo uma relação. Jesus tem essa relação por ser filho de Deus. Nós, porque Ele nos perdoou. Então Jesus, Ele é filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus porque recebemos o perdão. Nós nos tornamos filhos por causa da obra que Jesus fez, não por causa de alguma coisa que a gente tenha feito. Então Jesus era filho e Ele nos ensinou como se relacionar com o Pai. Se a gente não fizer aprender a se relacionar dessa forma, nós não vamos ter nada daquilo que a gente pensa que a gente tem. Por isso hoje eu digo assim, tem muita gente que pensa que conhece Jesus. E tem algumas pessoas que conhecem de fato. Versículo 28 e 29, então, nós ouviremos a voz de Jesus porque já o conhecemos. E iremos para a vida, mas muitos a ouvirão e não a reconhecerão, porque nunca a ouviram. Então, para aqueles que hoje estão tendo alguma dificuldade na sua relação com Jesus, voltem para a cruz tantas vezes quanto for necessário. Quando as minhas filhas eram criança, lá por 5, 6 anos, elas chegaram um dia e me pediram como é que fazia para entregar a vida para Jesus. Aí eu expliquei. E elas entregaram. Com uma oração feita junto com elas. Quando chegaram lá pelos 11, 12 anos de idade, elas fizeram a mesma pergunta de novo. De 8 a 12 anos de idade, mais ou menos. E aí eu levei elas lá para trás, no momento lá onde que elas perguntaram a primeira vez. E aí, lembra daquilo? Sim. Então, qual é a tua dúvida agora? Aí elas disseram. Então, vamos fazer uma oração para colocar essas dúvidas e refazer de novo essa ação em relação a Jesus. Fizeram. E depois, mais tarde, cada uma delas individualmente, na sua vez, um dia chegaram, agora eu entendo, né, que eu sou de fato salva e que eu pertenço a Jesus. Muitos de nós precisamos rever esse momento. Porque a voz de Jesus, ela é audível para cada um de nós. E é isso que faz com que a gente continue nessa caminhada, que a gente vá à frente nessa caminhada.
Então nós precisamos rever. Jesus realmente se tornou Senhor da minha vida? Ou é eu que continuo sendo Senhor da minha própria vida? Se eu só recebi Jesus como Salvador, então eu preciso rever esse ponto. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, Senhor, porque esse ponto nós precisamos estar passando toda hora. Que eu possa, Senhor, rever todas as vezes que eu sinto que a minha oração não chega mais a Ti. Eu possa rever onde foi que eu me afastei, onde foi que eu errei, onde foi que eu deixei de permitir que Tu dirigisse a minha vida. Eu te peço, Senhor, que no coração e na mente de cada um que está aqui, Tu esteja, Senhor, completando a Tua obra que já começou. Em nome de Jesus que eu peço e também agradeço. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos.